Então tá, bom dia a todos que estão prestigiando a apresentação. Então, meu TCC é sobre as variáveis edafoclimáticas, então, determinantes para a produtividade da linhaça no Rio Grande do Sul. Sou acadêmico Robson Furlan, então. A professora orientadora foi a Leonir e a banca avaliadora, então, é o professor Dr. Ivan. Bom, então, na região sul do Brasil, favorece, então, o cultivo da linhaça, então, por se ter temperaturas baixas. Também serve como rotação de cultura, né? Diversificação de produtos e também alimentos, e é uma alternativa de renda, né? Um baixo custo de produção, né? Por exemplo, em relação à cultura do trigo, né? É um alto valor agregado dessa cultura, e o preço da saca no ano passado girou em torno de R$ 200 o saco. Esse ano ainda não foi estimado, mas é a média de preço é em relação a 20% ao preço da saca do soja. A linhaça, então, pertence ao grupo das oleaginosas, da família Linaceae. O seu consumo é tanto in natura, inteiro e também moído. Os benefícios são pelo grande valor nutritivo, né, do óleo e da semente. É uma fonte de fibra, ácidos graxos, proteína, lipídios. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar as variáveis edafoclimáticas, né, tanto nas descritivas do solo, descritivas do campo e também descritivas do clima, que interferiram no rendimento de grão. Entrando, então, no referencial teórico, as origens, então, é lá na Mesopotâmia, então, na Ásia, há cerca de 5 milhões de anos antes de Cristo já existia, então, a semente da linhaça. Com o passar dos anos, então, essa cultura foi sendo difundida em todo o resto do mundo. No cenário mundial, então, os maiores produtores são o Canadá, seguido pelos Estados Unidos, Índia e China. A produção possui uma produção expressiva na Ucrânia, Rússia, Bélgica, França, Alemanha e Países Baixos. Na América do Sul, a Argentina é o maior produtor, em torno de 80 toneladas ano. No cenário brasileiro, ela foi introduzida no século XVII, em Santa Catarina, né, difundindo então para os estados de São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul no decorrer do tempo. A área cultivada no Rio Grande do Sul no ano de 2018 foi de 2.000 hectares, e no ano seguinte teve um acréscimo de 3.857 hectares. Possui uma produção por hectare em média de 15 a 16 sacas, num ano relativamente bom. E a produção de 2019, de acordo com o IBGE, foi de 62.850 sacas. Características sociais, econômicas e agrícolas da cultura, então, é extraído produtos e também subprodutos, como o óleo da linhaça, posteriormente dito, a farinha, farelo, o pão integral, sabão, tintas, vernizes, corante, secante e também o biodiesel. Entrando em características agrícolas, a semeadura é de maio a junho, máximo julho, né? Dependendo das condições de clima, né? Como é o andamento, e a colheita é de outubro a novembro. Mas muitos produtores ainda têm a soja como a principal cultura, né? Por isso eles sempre visam antecipar a semeadura para que a colheita não atrase o plantio do soja, a semeadura do soja, desculpa. A densidade de semente é de 90 a 120 sementes por metro linear. Essa densidade é com intuito para colheita de grãos, né? A profundidade não mais que 5
5 centímetros, por se tratar de uma semente pequena, né? E adubação é NPK, em torno de 150 a 200 quilos, bem inferior à adubação que precisa ser realizada no trigo, né? E na base é interessante usar 30 pontos de nitrogênio. As características genéticas, fisiológicas e morfológicas da cultura, então, é uma espécie autógama, sua semente varia da cor marrom e dourado, as folhas estreitas, possui uma altura chegando de 40 até 1,30 m, as hastes alongadas, coloração da flor varia de um branco mais claro até um azul mais escuro, né? É uma planta ereta com pouca ramificação, dependendo da população, né? Isso vai variar. As características edafoclimáticas, então, o clima é um clima favorável para a cultura, né? Um clima frio e úmido. A temperatura tem que ser favorável para o crescimento e desenvolvimento, então a temperatura base é de 4,8 graus. Abaixo disso, ela cessa seu desenvolvimento, né? Paralisa, e acima de 32 também. Tem uma temperatura média de 20 a 22 graus. A precipitação dessa cultura é em torno de 450 a 700 milímetros no decorrer do ciclo, né? E o tipo de solo se desenvolve bem em solos profundos, bem estruturado, bem drenado, né? E com boa fertilidade. Os materiais e métodos. Esse experimento foi realizado no NIRDER, né? Pertencente ao Unijuí. O solo da área é classificado como lato-solo vermelho distroférrico típico. E é um solo profundo, bem estruturado, porosidade, né? Possibilitando bom desenvolvimento radicular. As variáveis analisadas, então, para o componente do rendimento foram a altura de planta, a altura da inserção da primeira cápsula, número de ramificação basal, diâmetro da haste, número de ramificações da haste, número de ramificações produtivas, número de cápsulas que formaram um grão, número de grão por planta, massa de grão por planta, massa de mil semente, rendimento de grão e população. As variáveis analisadas para componentes do solo, então, foram alumínio, argila, cálcio, classe do solo, compactação do solo, ACTC, cobre, acidez do solo, potássio, magnésio, manganês, matéria orgânica, fósforo, pH, enxofre, saturação por alumínio, saturação de base, índice SMP e zinco. As variáveis analisadas para componente do clima, então, foi temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa, precipitação e amplitude térmica. Os dados obtidos foram submetidos à pressuposição do modelo estatístico, normalidade e homogeneidade das variâncias. Posteriormente, identificou-se, então, efeitos médios através das tendências restritivas, bem como as relações lineares do rendimento de grão em relação às descritivas do solo, clima e campo, com o intuito, então, de compreender a tendência de associações lineares entre as variáveis, aplicou-se a correlação linear, com significância baseada pelo teste T, a 5% de probabilidade. Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo software RStudio.